E mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria muito grande poder estar reencontrando pessoas tão queridas, de muitas lutas, de muitos estudos, de muitos aprendizados. E mais esse dia aqui de conversa, de estudo, de formação, nesse curso que está sendo feito pelo CRP, pelo Conselho Regional de Psicologia 10ª Região, em parceria com o grupo Transversalizando, que é um curso que ele visa estar estudando, estar conversando sobre as nossas práticas cotidianas, envolvendo psicólogos e outros profissionais, né? Que a gente também tem muitos assistentes sociais que também estão participando, a gente também tem muitos estudantes, pensando a nossa prática cotidiana, mas como uma prática também voltada para a transformação das realidades que nós estamos inseridos, né? Nos nossos locais de trabalho. E hoje nós vamos falar um pouco também da escola, da diversidade na escola com a professora Evelyn. Daqui a pouco a Geise vai apresentar melhor a professora Evelyn, mas eu queria ter a honra de apresentar a nossa coordenadora do debate de hoje, a professora Geise Gomes, que é professora, substituta da UFPA, no campus de Castanhal, que é mestra e doutora pela Universidade Federal do Pará também, integrante do grupo Transversalizando, e com um acúmulo muito grande no campo da educação, com pesquisas muito importantes nessa área, que com certeza hoje também vai contribuir muito com o nosso debate. E eu me chamo Robert, eu sou psicólogo, formado pelo FPA, atualmente estou trabalhando como fiscal aqui no CRP10, orientando a nossa categoria. E é isso, um ótimo fim de tarde, uma ótima noite de debate hoje para a gente aqui, que a gente possa extrair daqui aprendizados que nos ajudem muito no nosso dia a dia de trabalho, de estudo, mas principalmente na nossa luta cotidiana pelos direitos, principalmente pelo direito à educação. Então, agora eu passo a bola para ti, professora Geise. Obrigada, Robert. Tá, vocês estão me ouvindo? Certo, obrigada, Robert. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Robert, mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui nessa atividade promovida pelo Conselho Regional de Psicologia, que eu tenho um carinho enorme por esse conselho e por todos os conselheiros, as pessoas que fazem parte desse coletivo, que muitos já me ensinaram e continuam me ensinando com suas práticas, né, a lutar por uma psicologia que realmente seja mais comprometida em transformar a nossa realidade e transformar a nossa profissão. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui hoje, meus alunos daqui do curso de Pedagogia, do campus da UFPA de Castanhal, e gostaria de trazer, né, para iniciar essa nossa conversa, a professora, doutora Evelyn Ferreira, que é psicóloga, formada pela Universidade Federal do Pará, doutora em psicologia por essa mesma instituição, e que tem feito pesquisas e se interessa pelos temas da interseccionalidade entre a psicologia social, a educação e as práticas escolares e de saúde. Atua como psicóloga escolar e educacional em uma unidade de educação especializada da Secretaria Estadual de Educação e também como docente do curso de Psicologia da Faculdade Maurício de Nassau, em Belém. Seja bem-vinda, Evelyn, para iniciar esse nosso bate-papo sobre práticas despatologizantes na escola. Obrigada, Geise, pela apresentação, Robert, por essa abertura do evento, essa acolhida. É um prazer também, uma alegria estar com os colegas de estudos, práticas, encontros do Grupo Transversalizando, os colegas do Conselho Regional de Psicologia,
Então, falar sobre a psicologia escolar é um prazer para mim, é uma alegria, e fico contente com essa iniciativa, com essa possibilidade da gente estar pensando as posições teórico-metodológicas, né, e as práticas nas instituições escolares. Já posso? Vai me dizendo aí, Geis. Olha, pessoal, só uns combinados, né? Vamos. A gente tem até às 7 horas nosso encontro hoje, tá? E aí a Evelyn, ela vai iniciar essa fala, 30, 40 minutos, né, Evelyn? E aí, depois da fala da Evelyn, à medida que vocês forem tendo algumas questões ou alguns comentários sobre o que a Evelyn for colocando, vocês podem estar postando no chat. Eu não tenho muita experiência com o Zoom, mas eu já me encontrei aqui, então eu vou procurando as perguntas de vocês e a gente vai, depois da fala da Evelyn, traçar aí um diálogo, né, Evelyn? Fazer essa palavra circular um pouquinho com todos que estão aqui com a gente. Quero só registrar a presença da Jureuda, da professora Flávia Lemos. Seja bem-vinda, meninas. Obrigadão. Então é isso, Evelyn. Está com você agora a palavra. Deixa eu ver aqui os nossos parceiros. Bacana. Isso, tem um materialzinho aí, né, Geise, que a Geise vai projetar, mas se não der certo também, tudo bem, que eu estou acompanhando aqui no meu computador. É o projeto. Eu acho melhor. É o celular, Robert. o projeto. Tá certo. Só após a saída, não vai precisar da Geise. Pode colocar? Então, pode. Boa tarde aos participantes, estudantes, profissionais da psicologia, do serviço social e outras profissões, os estudantes de pedagogia, Jureuda, a professora Flávia Lemos. Bem, então só o tópico, né, o tema do evento tem um título muito forte, um título muito interessante. Posicionalidades políticas educacionais, escolares, curriculares, né, por uma formação permanente e insurgente. Então, traz essa força, o tema dessa formação, e até porque as nossas práticas elas estão ancoradas em posicionamentos, em estudos, né, em uma metodologia, em uma teoria, e esses elementos vão construindo as políticas educacionais. E as políticas educacionais vão reverberar lá na escola, né, que são as instituições. E dentro da escola, o trabalho do ensinar, né, do fenômeno educacional, ele está pautado, segura na mão de um currículo, né, que é uma grande estrada onde todos esses processos educacionais vão acontecer. Então, eu penso que esse título foi muito forte, foi muito potente, porque ele conseguiu fazer esse laço muito interessante entre as instituições escolares e essa necessidade, né, para que a gente possa ter essa prática crítica, transformadora, uma prática que pelo menos sobreviva a esse momento de desmontes, né? É preciso que a gente esteja em permanente formação, em permanente reunião, em permanentes encontros, para que a gente vá conseguindo caminhar, né, conseguindo manter pelo menos o que nós temos, e eu penso que isso só vai acontecer se nós nos mantivermos unidos, né? Então, vamos lá. De que lugar que eu falo? A Geise já me apresentou aí, eu sou psicóloga escolar há 12 anos, na Secretaria Estadual,
trabalho atualmente numa unidade de educação especializada, onde a gente atende pessoas classificadas com deficiência, e também já atuei nas escolas de ensino regular, e tenho esse percurso de formação, de atuação, né, desde que me formei em psicologia, dentro de uma perspectiva histórico-crítica, né? Dentro da psicologia sociohistórica, que visa falar sobre os acontecimentos, explicar os fenômenos, analisar os fenômenos nessa perspectiva social, histórica, lançada com os processos econômicos, com a cultura, com os acontecimentos sociais. Então, dessa forma que a gente vai entendendo as subjetividades e vai pensando as práticas com essas pessoas, né? Para as pessoas e com as pessoas. Esse título, né? Práticas despatologizantes na escola. Então, o convite é para a gente pensar também o que pode acontecer e o que acontece para além dos aprisionamentos, para além dos discursos de poder, de todas essas tramas que você já vem abordando ao longo desse curso, né? Pelos outros profissionais que já estiveram aqui, que eu imagino que tenham traçado muito bem essa questão, né, da governamentalidade, da produção do fracasso escolar, da individualização no sujeito dos problemas de aprendizagem. Então, pelo currículo deste curso, desta formação programada pelo CRP, em parceria com Transversalizando, eu penso que vocês já trabalharam esses conceitos. Então, mesmo que a gente viva esse cenário na educação, até porque a escola é uma instituição historicamente normatizadora, mas é importante também pensar como a gente pode despatologizar, como nesse cotidiano, nesse dia a dia, mesmo dentro dos formulários, dentro das burocracias, dos procedimentos, podemos pensar práticas que despatologizem a escola. Pode passar, Rob, para compreender o fenômeno. Então, é importante a gente compreender o fenômeno educativo em suas dimensões cognitivas, afetivas, sócio-históricas e político-institucionais. Então, o fenômeno, aquilo que a gente diz que é o aprender, ele está dentro do fenômeno educativo. E nós precisamos entender esse fenômeno educativo não só como a construção, um encontro de sinapses, essa perspectiva neurológica de aprendizagem que está muito em voga. Mas, para além dessa dimensão biológica, neuronal, da aprendizagem, existe a dimensão afetiva, que passa pelas relações, pelos afetos envolvidos na aprendizagem, na importância que aquele conhecimento tem para o sujeito, e pelo meio. Então, nós acreditamos que esses elementos eles estão juntos, e esse meio ele é formado por todos esses elementos sócio-históricos e políticos institucionais. Então, a escola ela é uma instituição que está dentro da sociedade, e esta sociedade é atravessada pelo modo de produção econômica, pelas políticas, e conforme o modo de produção econômica, nós vamos reproduzir discursos, nós vamos reproduzir práticas de acordo com esse modelo de produção. Então, a escola, também como outras instituições, a educação, também como outras áreas, como a saúde, por exemplo, os equipamentos de segurança também, ele acaba reproduzindo
esse pensamento, tá? Marcados, né, por dispositivos em torno de uma governamentalidade que tutelam as subjetividades. Então, esse é o cenário onde estão posicionadas as instituições escolares historicamente, e se tratando da atualidade também. Então, a escola ela é regida principalmente a escola pública, ela é regida pelas políticas de educação, pelas leis, e essas leis, elas obedecem, né, ao mesmo tempo que elas são disruptivas, elas também ainda reproduzem um conservadorismo, uma limitação, frutos do seu tempo, né, frutos de alianças políticas, de decisões políticas. Então, desse modo que quando a gente está lá na escola, lá na ponta, no dia a dia, quando chega uma determinação, quando chega um decreto, quando chega um procedimento, às vezes até um modelo de registro de atendimento, a gente tem que fazer toda a compreensão, né, que esse documento está laçado com todos esses elementos. E aí é importante a gente fazer esse traçado, porque aí a gente consegue, mesmo a gente tenta, e eu digo que não, quando eu falo tenta, a gente consegue, mesmo com esses aprisionamentos, a gente consegue escapar a isso, né? E também promover autoridades, promover autonomias, promover justiça, garantir a educação, enfim. Pode passar, Rob. Tá? Então, nesse movimento, a gente caminha estranhando, utilizando uma perspectiva teórico-metodológica da arquegenealogia, que tem como Michel Foucault seu principal pensador. A gente, na nossa prática, né, como falo eu, nós, né, porque fazemos juntos, procuramos nos aperceber de dessas conexões a qual está construída a instituição escolar, e precisamos fazer o estranhamento dessas práticas. Às vezes, quando você vê num plano de ensino reproduzir uma certa percepção de aluno, atividades repetitivas, atividades que só se preocupem com a alocação desse sujeito dentro de um tempo, que não promovam, por exemplo, diversidade, que não produzam ruptura de pensamentos retrógrados quanto, por exemplo, as identidades, a educação na diversidade, identidades de gênero, racismo. Então, esses elementos eles estão ali nas minúcias do dia a dia escolar, né? No modo como recepcionamos os alunos, nos temas que a gente vai escolhendo para os eventos, nas músicas, né? Nos rituais que a gente acaba repetindo, no modo como a gente qualifica as práticas, pontua, no modo como se dá notas, né? No modo como se avalia. Então, a gente acaba, nesse contexto, reproduzindo, mas é preciso sempre a gente fazer esse estranhamento, a gente se incomodar, né, com aquilo que está dado, mesmo você estando, mas como é que eu posso fazer essa mudança? Eu sou uma mera técnica, eu sou uma mera psicóloga escolar, sou uma mera assistente social aqui nessa escola, como é que eu posso fazer essas transformações? Mas é importante a gente sempre se incomodar, se inquietar, né? Se juntar com os nossos pais, e para promover essa crítica e essa prática, né, insurgente. Pode passar, Rob. Então, essa governamentalidade das subjetividades, essa governamentalidade dos corpos, ela está ali nas práticas concretas que eu citei para vocês no cotidiano da escola, né, onde a própria escola fabrica. Então, eu posso
ali, dentro do meu próprio projeto político-pedagógico, reproduzir uma prática cerceadora. E também quando eu executo aquilo que já vem construído, por exemplo, da Secretaria de Educação, de uma coordenação ao qual eu sou submetida. Então, a gente acaba criando tramas aprisionantes e também reproduzindo aquilo que já está dado, tá? Até porque, né, pela perspectiva da arquegenealogia, essas tramas, né, essas redes diagramáticas, elas estão entrecruzadas na relação com as pessoas que compõem a escola, nas instâncias superiores. Então, está tudo entrelaçado nesse campo. E a gente vai reproduzindo essa trama, esse modo de governamentalidade, esse pensar essas subjetividades, pode passar para o próximo, né? Usando tecnologias de cuidado, né? Tecnologias de controle. Então, no modo como nós construímos um logo da escola, um símbolo, nossa própria tradição mesmo de nomear as escolas, né? As escolas, elas sempre são nomeadas por nomes de professores, né? A gente pouco parabeniza ou homenageia as escolas com nomes para além de professores, porque a escola também não pode nomear um estudante, um militante social da educação. Então, a gente vem reproduzindo essas tecnologias, né, como zelo, cuidado, proteção. Sobretudo, né, posso fazer um recorte da minha prática, sobretudo quando são as pessoas classificadas com deficiência, que estão muito atravessadas por essas tecnologias de controle, como cuidado, proteção, zelo pela vida, como uma minoria que precisa ser protegida, que precisa ser cuidada, e em meio a esse cuidado há bastante disciplinamento desses corpos, bastante disciplinamento dessas pessoas, né? Uma educação para elas voltada muito para uma adaptação, né? Para uma superação, mas muito, muito travestida de adaptação, de um produtivismo, de uma obediência, de uma submissão. Então, são lugares muito determinados na sociedade, voltados para a pessoa classificada com deficiência, né? Os lugares na escola, os lugares profissionais, né? Os lugares na sociedade, os lugares que esses sujeitos podem acessar e têm acessado. Então, isso tudo é fruto desse modelo de governo dessas condutas. E a gente acaba governando essas condutas no modo como nós realizamos as nossas práticas dentro da escola. Próximo. Então, a gente precisa, né, superar determinismos sociais, fazer esse deslocamento dessa perspectiva biologizante do sujeito, essa perspectiva individualizante, né, de situar nesse sujeito essa deficiência, essa classificação como deficiente, como anormal, como neurotípico, quaisquer que sejam esses nomes que nós utilizamos na atualidade, mas que eles acabam sendo o velho, conhecido modelo médico assistencialista, e que nós precisamos, né, ir nos soltando dessas filiações teóricas que fizeram parte das instituições escolares por muito tempo, né, e continuarão fazendo, porque esse é o modo de produção, né, que nós vivemos, mas nós precisamos sempre, no processo de estranhamento, no processo de nos incomodar, de nos inquietar, e estar aqui nessa formação, né, vocês participando aqui conosco, é um fruto dessa inquietação, para escapar a essa educação centrada na adaptação do sujeito,
né, na habilitação dele, que ele se torne hábil, que ele desenvolva certas competências, que ele acumule uma determinada nota para ingressar na universidade, né, que ele acumule uma quantidade de conceitos, uma quantidade de... Esse currículo, né, esse currículo das modalidades do ensino ainda está muito atrelado a uma quantidade de conhecimentos que tem que ser acumulados num determinado período para obter uma determinada nota, para acessar um determinado lugar. E isso vai determinando a forma como a gente vai avaliando os alunos, o modo como a gente vai enturmando, o modo como a gente vai construindo os períodos avaliativos, os processos avaliativos, que muitas vezes aprisionam e exclui, né? Quando se põe uma régua, quando se põe uma medida, aqueles que não conseguem atingir aqueles resultados porque não têm os mesmos pontos de partida, né? As pessoas têm histórias diferentes, parentalidades diferentes, ancestralidades diferentes, constituições, né? Construções econômicas diferentes, sociais diferentes. Por isso, elas não têm o mesmo ponto de partida, mas elas acabam, muitas vezes, sendo avaliadas da mesma forma. Já avançamos em certas políticas educacionais afirmativas, mas ainda temos muito a avançar. Próximo. Então, esses saberes eles vão se materializando, né? Acabei já também antecipando. Como é que esses saberes se materializam? Né? No projeto político-pedagógico da escola, na forma como eu construo um plano de desenvolvimento individual para o aluno. Será que eu considero mesmo as singularidades dele na hora que eu vou construir o meu plano de aula? Será que eu consigo dar conta dessas singularidades, né? Quando eu atribuo essa nota, quando a gente é obrigada a atribuir um conceito, né? Quando a gente precisa, inclusive, avançar os estudantes, porque eles precisam ser enturmados no outro ano para que o próximo professor tenha a carga horária. São todas essas amarras que nos prendem nas escolas, né? na educação básica. O modelo de avaliação da própria instituição, os projetos educacionais, né? A gente acaba com muitas mudanças já foram feitas, mas a gente acaba na escola reproduzindo o mesmo calendário anualmente, né? A gente acaba salva como, vamos fazer o calendário de 2022. E esse calendário de 2022 ele acaba seguindo esse contexto, né? Abril, Semana Santa, junho, festa junina, setembro, Semana da Pátria. Então, a gente acaba reproduzindo ao longo dos anos toda uma forma mesma de atuação. E a gente precisa contrapor isso junto com os nossos colegas, né? Junto com nossos colegas professores, pedagogos, né? O que a gente pode fazer diferente? Nas deliberações feitas no conselho escolar, quando vai se deliberar sobre uma determinada verba. Como quando vai se deliberar sobre um determinado caso, quando a gente vai definir o tema gerador do bimestre, o tema dos jogos internos, como que a gente escolhe esses enunciados? Esses enunciados eles vão reproduzir que saberes? Então, tanto os saberes aprisionantes como aqueles que resistem, eles se materializam nas posicionalidades educacionais, né? Nas posições que a gente toma dentro da escola, mas no modo como a gente vai executando as nossas práticas. O próximo. Então, convite, né? Que a gente despatologize o calendário escolar, o calendário anual, que a gente despatologize os modelos de avaliação, né? Que a gente consiga pequenas brechas nesses modelos. Como é que a gente registra o desempenho dos alunos? Como a gente registra aquela atividade? Né? Eu posso fazer esse registro de uma outra maneira onde faça comparecer uma maior singularidade,
Então, até porque a complexidade social, pedagógica, institucional, em que são produzidos... então, até porque os problemas, o que isso quer dizer? Né? Os problemas educacionais, os problemas do cotidiano da escola, os acontecimentos escolares, eles são fruto de um complexo jogo, né, que entra o social, o pedagógico, o institucional. Então, por exemplo, um acontecimento de violência, de desentendimento, numa determinada série, num determinado grupo, ele não pode ser compreendido da mesma forma do que acontece num outro grupo, né? Do que acontece em um outro turno. Às vezes a escola tem um regimento escolar e para esses acontecimentos acaba se executando as mesmas medidas. Então, quando eu consigo perceber essa complexidade, eu posso fazer direcionamentos diferentes para situações que parecem as mesmas. E é muito importante, né, essa questão da Lei 13.935 de 2019, da participação dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas, porque a gente vai fortalecer essa equipe multidisciplinar, junto com os pedagogos, junto com os professores das licenciaturas, né? O professor da educação infantil, o professor do ensino médio, ele não tem o mesmo preparo em questões, né, para essa complexidade sócio-histórica que os profissionais da assistência social, os profissionais da psicologia já possuem. Né? Então, esse convite que essa lei e essa formação agora que nós estamos fazendo para a gente compor, que a gente vai compor essas equipes e que a gente possa nos nutrirmos, né, dessa perspectiva metodológica, que ela reflita nas nossas práticas, né, que ela reflita na nossa técnica cotidiana, escutando o ponto de vista de todos os envolvidos, né, na produção de um currículo também que intente e se aproxime dessa despatologização. Então, como é que eu posso construir, né, momentos de aprendizagem, enunciados despatologizantes nesse currículo, no currículo da educação infantil, tá certo que a gente tem uma base nacional curricular comum, mas o que a gente pode ousar? Qual a medida que podemos inventar na nossa escola? A escola também tem muita autonomia no seu cotidiano. Então, tomando posse dessa autonomia, onde nós podemos despatologizar? Onde nós podemos criar relações mais horizontais, uma comunicação mais horizontal, uma aproximação quando isso se faz necessário, uma ressignificação, novos protocolos de convivência, novos protocolos de encaminhamento das situações. Então, é esse permanente convite, esse permanente estranhamento, né, e vontade de executar práticas mais justas, né, mais que deem conta dessas singularidades. Próximo. Despatologizar como? Nos registros dos acontecimentos, né? Naquele velho registro de ocorrência da escola, como é que ele pode, né? Como é que eu posso fazer um registro dos acontecimentos escolares de um outro modo? Será que esse livro não pode ter um outro nome, né? Ainda é o velho livro de ocorrência da escola. Nos modelos de avaliação, nas nossas anamneses, entrevistas, nos atendimentos às famílias, né? Como nós rearranjamos as hierarquias, mesmo respeitando a formal subordinação aos cargos, mas como é que nós podemos fazer rearranjos de comunicação, onde as pessoas, mesmo que não tenham
um cargo, né, elas possam se sentir à vontade para comunicar, para falar, para reivindicar, nas práticas de cuidado executadas pela escola, nos distanciando de uma prática do psicólogo escolar muito focada no diagnóstico e no tratamento, né? Isso não é importante para a gente dentro da educação, dentro do cotidiano escolar, ter um diagnóstico, né? Ter um laudo, se centrar nesses equipamentos, nesses dispositivos, tá? Políticas, lutar por políticas políticas públicas, né, para mães, cuidadores e responsáveis civis dos estudantes classificados com deficiência. Então, essa é uma lacuna muito forte, porque, a rigor, o estudante classificado com deficiência, a pessoa classificada com deficiência, ela tem a garantia do BPC, mas os seus cuidadores principais, eles não têm. Então, é uma vida dedicada ao cuidado dessas pessoas e que não tem nenhuma política de amparo para essas pessoas e que precisaria ter que o desenvolvimento das pessoas classificadas com deficiência, o avanço delas, ela está fortemente ligado à situação socioeconômica dos seus cuidadores. Então, essa seria também formas da gente despatologizar nessa conexão com os nossos legisladores, né? Pensar políticas públicas para esse público. Próximo. Compreender o conceito de deficiência. Já estou terminando. O conceito de deficiência precisa ser compreendido e constituído na interseccionalidade com marcadores sociais, geração, gênero, etnia, classe social, religião e região. Então, hoje, esse marcador da deficiência, ele está atrelado a uma questão biológica, a uma questão de um órgão, de uma habilidade motora, mas a gente vai ver que essas deficiências, essas fragilidades, debilidades, elas estão muito além de questões corporais, biológicas, cerebrais, que categorias, né? Eu citei agora as mães, mulheres cuidadoras das pessoas classificadas com deficiência. Elas são uma minoria, elas estão em fragilidade e, de certa maneira, elas precisam de uma política, de um tratamento diferenciado voltado a elas. Há estudiosos que falam que as pessoas na velhice também são consideradas pessoas em condição de deficiência, porque não têm as mesmas habilidades, a mesma rapidez na memória, no raciocínio. Então, a gente precisa entender esse conceito de deficiência, entre aspas, considerando esses marcadores que estão colocados aqui também. E pode passar, por fim, eu vou deixar já o espaço para a gente conversar. Eu coloquei umas fotos algumas experiências nossas na unidade que eu trabalho, nesse momento aqui da pandemia, onde nós tivemos que nos reencontrar com a tecnologia, fazê-los, mesmo atravessados pela essa questão da deficiência. Pode passar, Robert. Bota uma foto que tem aí. Pode passar. Isso, trouxe algumas fotinhos das nossas experiências online, das aulas online, da festa junina online, dos jogos internos, de jogos corporativos, de encontros onde a gente faz grupos, a gente fala sobre luto, pandemia, saúde mental, com essas mães, pais e responsáveis, com os professores, momentos em que a gente também canta,
relembra músicas da banda da escola, músicas que esses estudantes gostam. Então, a gente se encontra aqui em várias modalidades de dificuldades, inclusive desses estudantes, mas temos tentado também, como a escola regular, nos encontrar, né? Pode passar para a próxima foto. Também mais um encontro nosso de aula online. Esse é um grupo de... Aqui estão, né, tem os professores nessa foto, também temos alunos e alunas, e a gente tenta... eu me perdi, esqueci agora. Eu atualmente coordeno um grupo de professores, que também nessa pandemia eu tive que me readaptar, me realocar em funções pedagógicas para coordenar, para acompanhar o trabalho. Então, também faço essas atividades. Pode passar para a próxima. Aí a gente faz aula de psicomotricidade, música, artes. Essa aqui é a banda da escola. Eles têm até uma CD gravado. Foi uma atividade que nós tivemos, uma aula que tivemos fora do espaço da escola, lá no CI, ao ar livre, com música, dança. Isso foi antes da pandemia. Pode passar também. Também lá no CI. Essa banda já também se apresentou na Feira do Livro. Nós temos também um grupo de dança formado pelas mães dos estudantes, e nos momentos, né, como elas ficam muito na escola, elas também se apresentam nos nossos eventos. Então elas têm o grupo delas, elas ensaiam, elas se apresentam no dia das festividades. Então é uma relação muito interessante nesses momentos. Então isso as engaja bastante e é bem interessante. Aí são muitos eventos que a gente constrói lá na escola, e eu quis trazer só um pouquinho das fotos para ilustrar um pouquinho dessas práticas. Então, encerro aqui a minha fala. Tem mais uma foto, que essa aqui é a nossa equipe de trabalho, que nós um dia fizemos uma reunião lá no Parque do Utinga. Resolvemos caminhar e reunir e despachar a nossa pauta, as nossas atividades, né? Que é a nossa equipe multidisciplinar. Temos fonoaudióloga, pedagogos, tínhamos uma assistente social, mas ela foi para uma outra instituição. E aqui eu encerro a minha fala, ficando à disposição para a moderação que a Geise vai fazer. Obrigada, Evelyn. Muito bom te ouvir. E eu até tinha esquecido de falar assim, o quanto que eu estou feliz de estar contigo aqui, né? Porque faz muito tempo que a gente não se vê. Então, acho que se eu não me engano, a gente se conheceu no grupo Transversalizando, né? Então, esse grupo que até hoje eu tenho um carinho enorme, porque é um grupo onde a gente aprende muita coisa e principalmente a fazer amizade, né? Então, tem muitas pessoas que eu conheci no tempo que a gente se encontrava presencialmente e que até hoje a gente tem laços fortes de amizade, de afetividade, e tem pessoas que eu conhecia nesse modelo aqui, né, da virtual devido à pandemia. Então, quase 2 anos que a gente está assim, mas o grupo não parou, né? O grupo continuou fazendo atividade junto com o CRP, e a gente foi conhecendo as pessoas dentro dessa modalidade também, e se aproximando e construindo relações fortes, afetivas. Então, muito obrigada pela sua fala, que nos instiga a pensar, né, sobre as práticas despatologizantes, que acredito que é um dos grandes desafios da nossa contemporaneidade, uma vez que os discursos, né, não só da área médica, né, mas os discursos do neoliberal que se aproveitam, né, da promoção da saúde, de como nós devemos ser, das diversas performances que cobram do estudante um modo de ser e cobra desse professor também, né, como ele deve ser dentro da educação, acaba nos trazendo essa armadilha, né, de performances frenéticas, perfeitas,
e sempre muito acompanhadas, né, por esse discurso da normalidade, mas o que é ser normal, e dentro dessa normalidade, né, os sujeitos que são considerados, como trabalhar, né, com essa diversidade dentro desse contexto. E a gente tem buscado trabalhar muito essa temática, porque estão aí, né, os discursos neurológicos invadindo a educação, e aí junto com eles vem todo um mercado também, né, sedutor, porque você tem cursos de formação para os professores, você vai ter toda uma reorganização de currículos, né, também pensado em cima desse discurso, né, neurológico, e a ampliação também, né, dos diferentes especialistas, né, porque agora a gente não tinha alguns especialistas que já eram complicados, mas agora você começa a ter no mercado o surgimento de novas especialidades, né, e as pessoas vão comprando esses cursos para também entrando dentro dessa lógica, né, de alguém que agora vai poder também traçar um diagnóstico, né? Então, muito mais preocupados em mapear esse diagnóstico no estudante do que realmente de estar dentro da escola, contribuindo com práticas que promovam, de fato, esse respeito às diferenças e, né, a partir desse pensamento despatologizante. E isso me lembra muito o que a gente tem discutido, e você falou isso, né, na hora que você estava expondo, sobre a questão da autonomia, né, que é muito complicada, né? Assim, tem alguns alunos da pedagogia que já estão começando a ir para os estágios nas escolas, e é muito interessante quando eles voltam desses estágios para a gente socializar as experiências, e eles chegam muito angustiados, né? Porque dentro da universidade a gente vai bombardeando com essas questões críticas, né, para que ele chegue na escola e diga, agora é a vez de vocês, vamos lá, vamos quebrar essas portas, abrir essas janelas. E quando eles chegam lá, aí eles voltam muito angustiados, né, para a universidade, para os nossos espaços aqui, dizendo, professora, é muito difícil, a gente não consegue falar, a gente vê que os professores não têm autonomia, né, e aí tem até umas perguntinhas aqui que giram um pouco em torno desse campo. Então, assim, tem 3 perguntas, acredito aqui, Evelyn. Eu vou fazer essas 3 perguntas logo para ti, e aí, a partir dessas perguntas, a gente continua conversando, pode ser? Então, só um minutinho aqui. Pode ser, sim. Então, a primeira perguntinha que tem aqui é do Lucas. Obrigada, Lucas. E ele pergunta o seguinte, na sua opinião, qual seria a forma que os profissionais da educação, da rede pública, do ensino básico, deveriam abordar e trabalhar esses assuntos? Pois, como vemos, mesmo as pessoas tendo consciência desses fatos, como a orientação sexual e temas a respeito da cor da pele e outros temas sociais, ainda são abordados de forma superficial dentro das escolas. Então, essa é uma pergunta do Lucas. Queres falar as 3? Acho que é melhor, né? Você quer responder falar primeiro essa ou quer que eu te diga logo as 3? Acho que pode falar as 3, né? Acho que é melhor. Tá ok. Então, a outra pergunta é de alguém que está no CRP, não deu para identificar aqui. Será que precisamos recusar o lugar de diretor da escola para sermos gestores escolares que pensam e sintam e ajam como uma gestão coletiva? Depois a gente tem outra pergunta aqui do Antonino. Oi, Antonino, tudo bem? As alunas e os alunos ditos rebeldes têm espaço promissor nas escolas públicas ou seu destino é ser execrado e entrar por rol dos excluídos? Tem mais outra perguntinha aqui, mas aí a gente vai deixando. Bora fazer primeiro uma rodada de 3, aí quem quiser fazer outra pergunta, a gente inclui aqui nessa última pergunta que está no chat. Pode estar ok? Tá, ok. Então é isso, pode ficar à vontade, Evelyn, para a gente começar. Certo. A primeira fala, né, qual seria a forma que deveríamos abordar, né?
que embora a gente estude, se prepare, quando chega no espaço escolar, não consegue realizar da forma que gostaria, né? Acaba abordando os temas de modo superficial. Quando a Geise falou, né, a gente acha que agora vai para a escola, você vai arrebentar tudo e vai abrir a janela, a porta, e aí, na verdade, fica só uma frestinha lá da parte de trás da escola para a gente fazer escapar, né? E então é isso. E a gente tem que pegar essa frestinha. Muitas vezes, quando a gente chega no espaço escolar, às vezes no tempo do estágio, no período do estágio, ele é insuficiente, né, para que o estudante se sinta seguro, que ele seja validado no discurso dele, que tenha espaço de fazer. A gente vai observar isso, estágios que são meros protocolos, mas estágios também onde mesmo que pequena, né, as possibilidades inventivas, as possibilidades de criação. Então, eu penso que o que faz a gente conseguir essa permanente insistência é a busca desse conhecimento, né? Se a gente não consegue, a gente precisa conseguir um espaço de troca, um espaço de alimentação teórica, isso é fundamental, além do autocuidado, desse cuidado pessoal, o preparo teórico, o preparo técnico, os espaços com os nossos pares, né? Eu acredito que esses são os espaços que nos fortalecerão para os nossos argumentos, porque a gente vai pegar 10 nãos, ou a gente vai pegar 9 nãos e um sim. Então, a educação, a educação ela é esse espaço. E nesse sim, né, esse sim nos alimenta e nos motiva para continuar, para ir buscando. Então, eu, assim, não sei se eu sou uma fantasiosa, mas o espaço da escola ele tem esse poder, né? Esse poder mágico mesmo, são um monte de durezas e um momento, um encontro que a gente consegue ser retroalimentado. Eu vou dar um exemplo. A gente, né, com esse meu grupo de professores, a gente estava nesse manejo aí de conseguir fazer a participação dos estudantes, fazer a participação dos pais, que os pais entrassem com eles, as mães, né, porque são estudantes classificados com deficiência. Então, alguns têm autonomia para entrar, outros precisam das mães. E isso estava gerando uma frustração enorme nos professores que preparavam o material, preparavam a aula, um vídeo, colocavam e não tinham um retorno. E aí a gente resolveu mudar. E agora? Como a gente vai fazer? Depois de quase um semestre fazendo assim, resolvemos fazer, não, vamos fazer pelo Meet, todo mundo junto, vamos ver quem consegue entrar. A gente faz um convite, aí a gente fica repetindo o convite os 3 dias, né, que antecedem a aula. Aí no primeiro grupo a gente teve pequeno, aí na semana depois um grupinho maior. Aí na outra, um grupo maior, né? Então, isso foi tão importante para os professores que estavam há meses sem conseguir um bom público. Imagina, trabalhar a psicomotricidade de uma forma virtual. Então, né, é aquele momento que te realimenta, que já é possível fazer. É lógico que ele não vai fazer todos os movimentos ali, mas só o fato dele ter se colocado, dele ter visto os colegas, dele ter interagido, se comunicado da forma que ele consegue se comunicar, é um avanço, é uma interação. Então, eu te diria isso, né, que são esses momentos que fazem a gente continuar acreditando. E, pelo menos para mim, tem feito, né, a gente está nesse momento econômico, né, político de muito desmonte, mas uma possibilidade que tem sido para mim é o estudo, é a leitura, é ver documentário, falar com os colegas, assistir como fazem, é uma literatura. Então, isso vai
né, dando potência para que quando a gente se junte com os nossos na escola, com aqueles que também pensam assim, porque tem muita gente cansada, mas também tem muita gente querendo fazer, a gente se mantenha. Essa pergunta do CRP, né? Se a gente precisa recusar o lugar de diretor. Repete aí, Geise. Só um minutinho. Que atualmente, né, não é possível para o profissional da psicologia nem do serviço social. Ele pergunta o seguinte: será que precisamos recusar o lugar de diretor de escola para sermos gestores escolares que pensam, sintam e ajam como uma gestão coletiva? Na atualidade, né, os diretores de escolas também estão muito imprensados por essa perspectiva neoliberal de educação, por essas métricas, né, por esses dados, por essas modalidades de contabilizar a performance, de contabilizar a produção, a frequência, as notas, quem avançou, quem não avançou. Então, eu penso muito a figura dos diretores hoje também sujeitos a sujeitados como nós, né? E que também mais tentam, né, não sucumbir, mas que muitas vezes nessas reuniões de gestão se veem com amarras. Mas eu continuo compreendendo a escola com esse espaço ainda de alguma liberdade de ação, de construção de relações, nesse cotidiano da escola são possíveis aberturas, né, dadas por esses gestores, para a gente, eu diria inclusive que em alguns espaços a gente tem liberdade para agir, menos controle, é uma gestão com menos controle que possibilita algumas liberdades de atuação. Mas esse é um dilema. Continuar numa atuação técnica, crítica, mas abrir mão desse espaço de gestão, né? Porque quando você ocupa essa posição, você acaba reproduzindo as velhas formas. E, por fim, né, os alunos rebeldes têm espaço. Será que eles estão tendo espaço nas escolas públicas ou eles estão no rol dos excluídos? Os dados sobre evasão escolar, eles nos mostram, né, que eles estão excluídos. A pandemia levou, né, aquilo que já era um grande problema na educação, que era a evasão, ela nos arrebatou. Então, serão muitos anos de reconstrução dessa evasão, desse abandono escolar, pós esse cenário de pandemia. E se esses alunos rebeldes, né, os alunos que não conseguiam se enquadrar nas métricas, nos modelos de avaliação, né, que não conseguiam corresponder a esse currículo, eles já se mostravam excluídos do processo, né, de educação. Imagina nesse cenário da pandemia. Então, Nino, eu acho que é uma batalha grande. Não sei, eles estão bastante excluídos, né? Recentemente, eu fiz um curso promovido pela Unicef que falava nesse protagonismo, na importância desse protagonismo da juventude, e foi muito interessante, assim, esse aporte teórico deles foi muito nessa perspectiva da gente ouvir mais os jovens, da gente endereçar mais espaços para eles, né, que eles construam mais esse cotidiano da escola, que eles tenham mais espaço para serem ouvidos. Então, eu acredito que esse é o caminho, né? Se esses órgãos que estudam, né, que estão propondo, a gente sabe, né, também desses aprisionamentos dessa instituição como o Unicef, mas esse é o caminho, a gente vai precisar escutar mais, trazê-los mais, para que eles se sintam fazendo parte
da escola. Oi, tem mais duas perguntinhas aqui. Inclusive, escutar mais esses pais e essas mães, né? Porque dentro da própria escola, né? Eu lembro que há uns 2 anos atrás a gente teve uma conferência, né, do Conselho de Saúde aqui no município, e uma das demandas na área da saúde mental dos pais, principalmente das mães com crianças com deficiência, era reivindicar um lugar dentro do município para que elas fossem acolhidas, fossem escutadas, né? E na época eu sei que surgiu um debate grande assim, mas a gente tem um CAPS em Castanhal, o CAPS não era para fazer isso, né? Aí a gente coloca de novo, né? Da saúde parece assim que escutar essas mães, escutar essas demandas, né, essas dificuldades, parece que tem só um lugar, que é esse lugar da saúde. E aí a gente vai e sustenta de novo esse discurso medicalizante, né, porque parece que todo problema que a gente tem, né, ele só é da ordem, né, da saúde, tem que ser discutido lá. E por que não pode ser discutido dentro da escola? Por que essas mães, né, não estão sendo acolhidas, não estão sendo ouvidas, né, nas suas dificuldades dentro da escola, né? Deixa eu passar aqui umas duas perguntinhas que tem para ti. Uma é, você poderia trazer melhor essa questão da sobreimplicação? A outra, como os patologizados ou as patologizadas podem, a partir desse lugar, imprimir técnicas de resistência para manter-se na escola? E tem mais uma aqui, da Flávia. Oi, Flávia, boa noite. Traz para a gente algumas experiências de trabalhos com a comunidade que você tem feito, Evelyn. Tá, a primeira é para falar um pouco mais desse conceito de sobreimplicação. O segundo é o que dessa parte? Repete. Sobre as resistências, né? Como que as pessoas que já são classificadas, né, já estão capturadas pelo discurso da patologia, como é que elas podem encontrar modos de resistência para se manter na escola? E por último, as experiências da comunidade que você tem. Tá. Com a comunidade. Então, esse conceito de sobreimplicação é um conceito da análise institucional que aborda a crença no sobretrabalho, no ativismo da prática, que se confunde, sobretudo, nas políticas públicas, né, no atendimento a essa população, da assistência, né, da educação, que às vezes os técnicos se veem emaranhados, né? É um ativismo, é um excesso de trabalho, um excesso de acolhimento, é um excesso de dedicação, que faz com que esse trabalhador reproduza assistencialismo, reproduza a submissão, reproduza pouca autonomia. Então, impede esse ativismo, ele impede que o profissional faça análise de implicação, que é se analisar enquanto, né, profissional, enquanto técnico dali. Eu falo técnico porque é o nome do cargo que a gente tem, né? Que precisa compreender os fenômenos educacionais a partir dessa complexidade sócio-histórica, desse modelo de produção, de uma questão geracional, da ancestralidade, de questões sociais, regionais. Então, a gente pode ser que nesse excesso de atuação, nesse excesso de trabalho, a gente deixe de ver, né, essa produção dos acontecimentos escolares de uma forma mais complexa, de uma forma mais entremeada por todos esses elementos. Então, muitas vezes, até mesmo a confusão
com a caridade, né, que acaba acontecendo na escola pública, que acaba acontecendo com as pessoas classificadas com deficiência. Então, se confunde, né? Aquilo que eu deveria trabalhar para garantir o recebimento, por exemplo, aonde eu deveria reivindicar que o Vale Alimentação do governo do estado se estendesse até o fim da pandemia, né? Eu me mobilizo para fazer uma campanha de cesta básica para dar para esses pais. Então, é isso que a gente acaba se perdendo e que a gente deve fazer análise do nosso lugar institucional e para que eu devo lutar, né? Para onde as minhas forças devem estar direcionadas. E nos equipamentos públicos, a gente acaba confundindo esse lugar, né? Se deixando levar, né? Se deixando mergulhar nessa onda, e a gente acaba reproduzindo também práticas assistencialistas. Acho que é por aí. É por aí, Geis, me ajuda. Sim. Eu perdi aqui, que eu estava olhando se tinha mais coisa no chat. Tá. Eu digo para os meus alunos, eu sempre tenho uma dificuldade de atenção. De se passar algum barulho, alguma coisa, eu me disperso em segundos. Sim. Era isso que eu estava falando, do conceito de sobreimplicação, né? De se implicar, né? Acaba... Dentro dessa... Assim, a gente tem discutido muito essa questão do posicionamento ético, né? Da gente conseguir pensar que dentro desse lugar, dentro daquela instituição, como que eu me implico profissionalmente, né, de forma ética, até em relação ao termo cuidado, né, que você falou em um dos teus slides lá, você falava da questão das práticas de cuidado, né? Então, essa palavra cuidado, pelo menos dentro assim da educação, a gente tem tido muito cuidado, porque ela é muito questionada, né, por alguns profissionais da educação, obviamente, para que não se perca dentro dessa análise que você está fazendo do assistencialismo, né, para que as pessoas não confundam a prática do professor, principalmente na educação infantil, né, que fica muito perigoso ali esses limites entre o que o professor está fazendo na educação infantil. Ele está trabalhando, né, com questões educacionais com essa criança, ou ele está cuidando, e que cuidado é esse? Então, para não confundir aquele cuidado assistencial, a famosa babá. Então, a gente tem muito cuidado com essa palavra, e porque assim é uma palavra que ela aparece nos documentos curriculares, né? Então, a educação, ela a função dentro da educativa, dentro da educação infantil, ela é socioeducacional. Então, eu preciso ter esse profissional que, ao mesmo tempo, vai cuidar, né, dessas questões do âmbito da educação com essa criança, mas eu não posso perder de vista que esse sujeito é um sujeito, né, que ainda depende muito de um adulto, e que o professor vai ter, sim, que ter, né, umas práticas de cuidado em relação a ele. Mas a gente tem que entender o que é essa prática de cuidado, né? Não é só aquele cuidado das necessidades básicas de uma criança pequena, se a gente for ver, né, pelos documentos, a criança tem direito de 0 ano, né, até 6 anos, 7 anos ali a educação infantil. Então, são crianças pequenas, né, são crianças que precisam muito do adulto. Então, o professor vai ter que fazer ali realmente algumas coisas nesse âmbito do cuidado. Mas também é um cuidado no sentido ético, né? Como é que eu cuido dessa criança, me preocupando com outras questões para além, né, desse cuidado das necessidades básicas, né, de saber quem é essa criança, quem é sua família, onde mora, né, quais são as suas condições de vida, sua cultura, né, como essa família se identifica em termos de religião, de etnia, respeitar isso, trazer esses elementos para dentro da escola para que eu realmente consiga fundamentar as práticas escolares dentro dessas vivências, para que essa criança consiga se sentir acolhida, e essa família também, né, para rever aquela situação que a gente estava falando lá, que a família diz que ninguém escuta, né, então deixa a criança lá, parece que está depositando a criança na escola, mas ninguém escuta essa família, né, então quando chama a família para a escola, às vezes é só para falar que o menino está, né, mal educado na escola, que não se comporta, ou que tem problemas de aprendizagem, né? Então, esse é o momento que a escola se encontra com a família.
mas não tem outros momentos, né? Não abre espaços para essa escuta, para essa troca. Então, acredito que a sobreimplicação também vem nesse sentido, de da gente se reconhecer enquanto profissional dentro da educação, que se implica eticamente com essas práticas. Voltei para a realidade. Perdão. Importante, né? Acho que é muito importante a gente trazer essa força conceitual para a nossa prática, para o nosso fazer. Isso que fortalece, isso que dá robustez para o nosso argumento, para o nosso entendimento do que são essas posições, né? Então, acho que volto aí para a força do nome do nosso evento. E aí uma pessoa perguntou sobre, né, trouxe essa questão das resistências dos classificados, dos capturados, né, para se manter na escola. Eu vou juntar com o pedido, né, da professora Flávia para eu falar um pouco das experiências com a comunidade. Eu vou tentar juntar as duas coisas. Então, no meu fazer, na minha experiência na escola, o tempo todo eu tive que revisitar essas aprendizagens da universidade, né, sobre o modo de entrevistar, sobre o modelo de anamnese, sobre os formulários, que muitas vezes, por exemplo, com as pessoas classificadas com deficiência, você não consegue seguir lá aquele roteiro de 25 perguntas com aquela mãe. Na maioria das vezes são mães super cansadas, a criança não tem tolerância. E muitas vezes essa entrevista é feita na quadra da escola, com você andando com o estudante, você, né, se agitando com ele, porque ele quer andar, ele não aguenta ficar parado. Então, muitas vezes a gente ressignifica os modelos, né, desses formulários, desses registros. Por exemplo, o profissional fica com o estudante, fica com aquele candidato aluno, enquanto a gente está ali fazendo uma entrevista, está fazendo aqueles primeiros passos para a matrícula, para ver se se enquadra no atendimento que a escola propõe, né, que a escola tem, ou se não faz parte daquele serviço, e encaminha para outro serviço da rede. Outra questão também que foi muito presente na minha prática é assim, essa separação que a gente estuda muito na psicologia, esse distanciamento do cliente, esse distanciamento do sujeito. Isso na escola é um distanciamento diferente de ser feito. Às vezes você precisa fazer essa aproximação para ele te legitimar como alguém de confiança, alguém que ele pode se reportar para você conseguir ser aceita, né, para você fazer parte daquele contexto. Então, por exemplo, eu já me vi junto com os professores também participando dos eventos, também ensaiando, também me apresentando, também estando lá para que, né, também nessa coordenação dos alunos que estão ali numa apresentação, que estão ali dançando, por que não? A psicóloga também lá com o cadeirante, né, com aquele que tem uma dificuldade motora, mas que quer dançar, mas que quer estar ali, né? Então você sai daquele lugar e acessa outros. Isso é muito interessante no cotidiano da escola. Outro aspecto também que na educação especial é muito interessante é que pela condição desses estudantes, a gente vai rompendo, né, com esses modelos de estética, esses modelos de padrão, de funcionalidade do corpo, eu diria assim, daquilo que é correto, sabe? A gente vai rompendo bastante, e isso é muito interessante na vivência, na educação especial, porque você vai se despindo junto com essas pessoas daquilo também que são os teus construtos, né? Porque você também vem ali com as suas, né, com todo aquilo que lhe forma na sua subjetividade. Então, é uma experiência muito singular nisso, né? Nessa relação com essas mulheres cuidadoras, né? Essas mulheres nos seus cotidianos, que você acaba fazendo a escuta dessas realidades, você acaba encontrando
fazendo uma relativa intimidade, no sentido de aproximação com essas vidas. Você começa a conhecer aquele outro filho dessa mãe que também tem uma dificuldade, que está desempregado, que está uma doença grave. Então, se expande para além daquele estudante. Isso que tu falas, né, da escuta das famílias. É importante a gente conseguir participar, extrapolar aquilo ali que parece estar, aquela circunscrição que parece ser aqui a gente deve ficar. Então, no cotidiano da escola, isso é muito comum também. Isso vai validando o nosso discurso, vai validando, né? As pessoas vão tendo confiança na gente, elas vão nos buscando. Isso é muito importante na vivência da escola. Opa, deixa eu ver se eu consigo falar. Menina, eu engasguei aqui e a minha garganta ficou irritada. Mas tá dando para sair a voz. Deixa eu te falar aqui. Estão perguntando se existe uma saída ou uma alternativa para combater a evasão escolar entre os patologizados e quais são as principais causas dessa evasão. As principais causas são a dificuldade daqueles que não têm autonomia em conseguir chegar até a escola. Então, às vezes esse estudante ainda está numa idade escolar, mas esses cuidadores, na maioria mulheres cuidadoras, envelhecem, não têm outra forma de renda e dificuldades de saúde, dificuldades econômicas do cuidador. Então, acho que um caminho para essa garantia da educação das pessoas classificadas com deficiência seriam também políticas para os seus principais cuidadores. Essas pessoas precisam ter garantias, né? Senão elas não vão conseguir manter a sua saúde para conseguir conduzir essas pessoas que têm uma deficiência já mais severa, né? Uma patologia mais severa, que precisa desse cuidador de uma forma permanente. Acho que hoje o que eu vejo uma forte, né, pelo menos com os de deficiência intelectual, que são os que eu trabalho, essa questão ela interfere. Bem, aqui não tem outras perguntas, mas quem quiser, a gente ainda tem 15 minutinhos, né, para fazer mais uma pergunta, senão vou passar aqui para a Evelyn fazer uma fala final e se despedindo da gente, né. Quero agradecer, Evelyn, a tua fala potente, né, para nos ajudar a pensar um pouco mais sobre esse tema que para nós é muito caro ainda, né, é um tema difícil, sempre foi, mas a gente está concorrendo com alguns outros discursos que são muito sedutores, né, que têm se apossado da educação e são discursos que têm ganhado muito espaço, né, na sociedade como um todo, e a educação acaba sendo capturada dentro desses espaços, né. Como a gente tem aqui vários estudantes também da pedagogia, e aí eu fico muito preocupada, né, com esse lugar do professor, né? Eu acredito que esse evento do CRP, quero parabenizar a todos os organizadores do CRP por terem pensado esse curso, pensado esse diálogo da psicologia, né, com a educação, e que esse diálogo precisa continuar acontecendo, né? A gente tem agora um disparador importante, que é a entrada, né, a gente ainda está num processo, claro, de luta, né, de como que esse psicólogo e os assistentes sociais vão entrar na escola, mas a gente já tem aí um debate que não é de hoje, né, sobre essa sobreimplicação de como que esse psicólogo vai entrar na escola, principalmente o psicólogo, né, falando da nossa área. E eu acredito que esse diálogo, né, com a educação é extremamente importante, porque a gente precisa não
parar de justificar dentro do campo da psicologia esse lugar de quem de sustentar, né, esses discursos medicalizantes que vão levar às práticas também, né, além de medicalizantes patológicas, né, dessa necessidade de traçar um diagnóstico, e a gente vê o professor muito capturado, né, nesse discurso de eu preciso saber qual o diagnóstico dele para eu poder trabalhar, né? Então, o diagnóstico ele sempre vem na frente da criança, vem na frente do adolescente, né? E como se ele não tivesse potência de realizar um trabalho com aquele sujeito se ele não souber que diagnóstico é, né? Então, acredito que essas duas áreas são extremamente importantes quando elas se encontram e a gente precisa resgatar essa potência, né, do professor para legitimar, como você bem falou agora, legitimar esse lugar, né? E o lugar do professor precisa ser legitimado também, né, diante dessas capturas aí dos discursos patologizantes. Você pode fazer para a gente, né, uma fala de encerramento, Evelyn, para a gente ir se despedindo de ti? Isso, Geise, né? É importante que junto com os outros profissionais também um eterno que acredita no seu trabalho. A gente, assim, eu tenho experiências muito muito bonitas, muito muito interessantes com os pedagogos, busca de alcançar, de fazer melhor, de fazer um trabalho cuidadoso, um trabalho dedicado, mesmo cansado, mesmo espremido pelos decretos, pelos regulamentos. Esses meus 12 anos da educação básica, eu tive muitas experiências interessantes. E a gente vê práticas que escapam, né, que querem escapar a esse pensamento. Eu acho que a psicologia para carregar. Ai, não vai. É importante. Esse semestre eu estou trabalhando essa disciplina também lá na faculdade que eu dou aula, então é muito importante a gente amadurecer, fortalecer, dar um status, né, dar importância para o psicólogo escolar, dentro do próprio curso, dentro do próprio currículo de psicologia. Tive uma experiência muito interessante também com a professora Daniele Vasco, com os alunos dela lá da UFT, fazendo um estágio remoto lá com os nossos estudantes, né, fazendo grupo, fazendo reflexão em grupo. Então, muito interessante essas alternativas, essas que nós, na escola, às vezes a gente tem uma prática muito solitária, porque não tem outro psicólogo, geralmente é só um, né? Então, a gente precisa desse coletivo, né? De momentos como esse, de cursos, de formações, da própria vivência com os estudantes da psicologia na escola, né? Da docência. Então, para conversas futuras, obrigada a todos os presentes, ao carinho de sempre da professora Flávia, ao Robert, os colegas do Trans, a Geise, todos os presentes aqui, Antonino, meu colega da educação básica também. Está falhando aqui, eu não sei se é a minha internet.
Falhou um pouquinho a fala aqui no final, fala da Evelyn. Não sei se é a minha internet que está falhando. Eu acho que falhou, né? Então, assim, eu acho que talvez seja então da Evelyn que está falhando. A minha, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, sim, Geise. Eu acho que é só da Evelyn. Da Evelyn, né? Então, assim, gente, vou agradecendo, né, aqui a todos e a todas. E, Antonina, eu não sei como é que está essa frequência, o pessoal está perguntando aqui. Não sei como é que a gente faz depois. Vamos fazer o seguinte, a frequência, eu acredito que era para ser passada pelo Rob, mas assim, eu queria deixar as pessoas tranquilas. A gente pode passar as duas frequências na nossa próxima formação, que será com a professora Daniele Vasco, e a gente pode, então, passar as duas frequências, tá bom? Pode ser assim, gente? Tá? Fiquem tranquilas, tranquilos, e todos e todas e todos assinarão a frequência, os que estão aqui e os que estiverem presentes na próxima, tá bom? Queria agradecer a... Eu estou correndo porque eu já vou para o meu Pilates. Oi, Antônio, que bom te ver. Para manter esse corpo de 60 anos ereto, eu preciso fazer Pilates pelo menos 2 vezes por semana. E queria agradecer imensamente a Evelyn por ter aceitado o nosso convite. Valeu a pena, a gente tem insistido, tal, porque a Evelyn é uma pessoa muito ocupada. Queria agradecer ao Sérgio, que não está aqui, né, o nosso colega, que deu uma grande força ao projeto do professor Luiz Carlos, que ainda se encontra aqui. O Sérgio Bandeira disse, vamos convidar a Geise, porque a Geise ela domina esse tema, ela vai fazer uma boa mediação. Então, agradecer a vocês duas, agradecer a professora Flávia, que está aqui ainda conosco, grande incentivadora sempre, e eu penso que é isso, né? Formação permanente, formação, formação, formação. A ideia, inclusive, nós já estamos nos articulando para continuar essa formação, talvez na segunda quinzena de outubro, né? Mas nós já estamos aí com um esqueleto, né, organizado das próximas formações, porque ainda há muitos temas, né, para a gente se debruçar e aprender com eles, problematizá-los, enfim. Tá certo? Então, eu acho que foi uma grande noite. Obrigado, viu, meninas? Foi muito bacana mesmo. Obrigada pelo convite. Muito bom rever todos vocês. E obrigada a todas e a todos que vieram aqui fazer parte dessa conversa com a gente também. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada também. Boa noite a todos.